Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Eu sempre, como todo mundo já sabe, procuro trazer uma novidade, um dia um problema mais sério, outro dia uma alegria, outro dia um humor, outro dia como transitar pela vida, e hoje nós vamos falar em transitar pela arte. E a arte, de maneira geral, ela, em todo sentido, é a arte do cinema, é a arte visual no sentido de olhar a sua casa, como é que você arruma a sua casa. Quantas vezes alguém entra na nossa casa e diz assim, nossa, sua casa tem a sua cara. O que representa isso? Representa a sua personalidade, sua individualidade, porque você enxerga alguma coisa, ou melhor, que você externa alguma coisa. Ainda agora de manhã a televisão estava ligada para ligar nos informativos e estava me remetendo lá a um programa qualquer falando a respeito da dona Anice da Silveira, que foi uma grande psiquiatra que modificou todo o sistema de tratamento dos doentes mentais no Brasil através da arte. Então, nós temos um processo de vida que, se essa beleza não tiver vida dentro da gente, a nossa vida fica muito apagada. Às vezes eu costumo brincar com pessoas que vêm discutir religião, falar, e digo sempre, olha, acho que Deus não está com o dedo em riste em cima da gente. Eu acho que Ele está vendo a nossa beleza. E onde que está a nossa beleza? A nossa capacidade de deslumbrar e de ver tudo isso que está na nossa frente. E para falar um pouco mais sobre arte e sobre esse deslumbramento e sobre a vida de uma maneira geral, como você cresce, como você enxerga e vislumbra esse universo, eu convidei o Dr. Aguinaldo Siqueira Viana, que está nos trazendo uma proposta muito interessante para Poços de Caldas. Dr. Aguinaldo, bem-vindo, muito prazer em tê-lo conosco no nosso programa, é uma honra muito grande, eu aprecio as pessoas visionárias e as pessoas que são capazes de enxergar um mundo belo. Obrigado, Marília, é um prazer estar na tua presença. Obrigada. Primeiro, e na presença de todos os telespectadores que te assistem e têm um carinho muito especial por você. Acredito que sim, a gente tem recebido uma resposta muito interessante. Aliás, aproveito a oportunidade para mandar um abraço a todo mundo que me para na rua, que me cumprimenta. Eu fico muito feliz com isso. É muito bom. Como eu digo, nossos telespectadores são, antes de mais nada, privilegiados em ter uma pessoa tão fantástica quanto você no nosso meio. Obrigada. Eu gostaria que você nos contasse um pouco de que caminho foi trilhado para chegar e trazer esse universo da arte para Poços de Caldas. Eu enxergo as funções que me são dadas como uma missão. Já tive muitas missões nessa vida e lá atrás eu as via até com uma certa vaidade. Hoje eu enxergo pura e simplesmente como uma missão. E tudo aquilo que me foi dado como missão, eu procurei fazer bem, o melhor possível, dentro das minhas possibilidades, né? Um resumo da minha história, eu vim de um mundo rural, como boia fria, e todos os desafios que me foram apresentados, eu fui buscá-los e superá-los, né? Um foi a medicina, onde eu fui médico aqui em Poços de Caldas durante 3 décadas. E, como digo, eu criei milhares e milhares e milhares de famílias e crianças dessa cidade e região, como cirurgião pediatra. Sim. E como pediatra, parte clínica, que eu fiz também. Assim que eu comecei a minha vida de médico, me foi dada uma outra missão. Eu sou o primeiro médico no Brasil a usar computador. Eu comecei essa história junto com a microinformática que entrou no Brasil, e paralelo à microinformática
Junto paralelo à medicina, eu desenvolvi uma estrutura em microinformática que hoje se resume como tecnologia da comunicação e informação, o universo tecnológico que a microinformática nos envolve o tempo todo. Então, essa ideia de desenvolver software, primeiro para mim como médico, depois para as outras especialidades, depois para outros segmentos da sociedade, depois para outros segmentos como a educação, segmentos sérios como a saúde, eu criei um grupo de empresas que são resumidas hoje numa instituição que é o Grupo Soitic. Na vida da gente acontecem casualidades. Não tem dúvida. Uma das missões, por exemplo, que eu utilizo nas empresas é desenvolvimento de sites e portais, e fui procurado por alguns artistas para desenvolver alguns sites e portais, e casualmente eu resolvi focar, casualmente entre aspas, focar o que se passa na arte em Poços de Caldas em geral, no Brasil e no mundo. E descobri que havia um obstáculo, uma barreira muito séria entre quem produz a arte, a forma com que essas pessoas, esses artistas, pudessem mostrar as suas criações para as sociedades, comercializá-las e hoje financiá-las. Eu acho que existe no Brasil uma cultura onde falar em dinheiro é meio que pecado. Falar em comercialização é como se estivesse sempre distante da gente. Então, as pessoas, às vezes, tem um amigo que é um pintor, que produz uma arte, ou que faz um objeto de arte mesmo, até um artesanato de qualidade, as pessoas sempre têm, o comprador ou o provável comprador, sempre acha num sentido de desvalorizar para poder adquirir, ou que deve ganhar, ou que deve... Há uma cultura de desvalorização do trabalho do outro, principalmente quando é um trabalho intelectual. O senhor concorda comigo? O Brasil, em geral, há algum tempo vem sofrendo um processo de desmoralização muito estranho. Começa pelas nossas instituições em geral. Não tem dúvida. Em todos os níveis. Nossas instituições de leis, nossas instituições de Congresso, Senado. Nós estamos vendo aí agora... Uma instituição que vem sendo degenerada, alguém interessa isso, a própria medicina. A iniciativa do indivíduo criador em prol do todo, esse todo, eu diria para você, é aquilo que dá mais votos, de uma forma bem clara. Então, há uma degeneração geral no Brasil, e isso entra a cultura, né? Porque um povo deseducado, um povo aculturado, é um povo manipulável, mais fácil de se manipular. E isso faz com que alguém que tem um talento e possa desenvolver este talento, possa prosperar e se enriquecer com isso, salvo jogador de futebol. Então, no Brasil, a educação é desvinculada das culturas. Nos países desenvolvidos, a educação é vinculada à cultura e às artes. Mas os países são desenvolvidos porque a cultura, a educação é vinculada à arte. É a causa de um país ser desenvolvido, não é consequência. Eu vou interromper um pouquinho e nós vamos dar uma paradinha rapidinho e voltamos já, porque nós temos bastante informação ainda para passar para vocês e vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente modificar esse nosso grande potencial que nós temos. O brasileiro é muito rico em tudo isso. De repente você está pensando assim, ai, meu mundo já acabou. Acabou nada, tem muita coisa para a gente fazer na vida, hein? Vamos levantar dessa cadeira e vamos prestar atenção, mas por enquanto fica aí vendo nosso programa. Voltamos já já.